no Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17 do Evangelho de João. Nós seguiremos com as exposições de João. Agora, com essa pequena série dentro da série, nós estamos considerando a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, prestes a encerrar seu ministério terreno, orando a Deus por si e orando pelo seu povo. João capítulo 17, dessa vez nós consideraremos os versos 6 a 8, mas leremos desde o início do capítulo. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém. João 17. Esta é a santa palavra de Deus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai amado, esta é a tua palavra, Pai. Ó Deus, ó Senhor, como disse o teu profeta, podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. O poder vem de ti, o poder vem da tua palavra profética. O poder vem daquilo que o Senhor ilumina. Deus, então nós te pedimos que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nos ilumine. E o Senhor nos faça entender a tua Escritura, para que nós sejamos santificados, para que aqueles que não são salvos sejam salvos, e para que a glória seja dada toda a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou ser muito honesto com os irmãos que desde o início das exposições de João, houve alguns textos, desde que nós pregamos João 1, vai fazer 3 anos agora, desde que nós iniciamos, vai fazer 2 anos. Havia 3 textos que eu estava muito animado para que nós considerássemos aqui, porque são textos que mexeram muito comigo pessoalmente na minha caminhada como cristão. Esses 3 textos são a conversa de Jesus com Nicodemos, em João 3, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João 4, e a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17. Que textos preciosos, meus irmãos. Claro que toda a Escritura é inspirada por Deus, e o Evangelho de João ele é maravilhoso na sua completude. Mas este texto que nós estamos considerando, que nós iniciamos semana passada, consideraremos ao longo das próximas semanas. Esse texto é de importância sumária para a nossa fé. Nesse texto nós entendemos por que somos salvos. Nesse texto nós entendemos como é que a Trindade interage, as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem entre si para realizar a obra de salvação das nossas almas. Que texto maravilhoso, Jesus Cristo orando por nós, o nosso Senhor intercedendo por nós. Na semana passada, na introdução, o pastor Luiz ele introduziu a ideia do sacerdote. Ele disse que um dos papéis do sacerdote era justamente ir até o templo para oferecer orações em favor do povo, mas que antes de oferecer essas orações em favor do povo, ele precisava oferecer orações em favor de si mesmo. Era o que o sacerdote precisava fazer. Porque o sacerdote, ele mesmo, também tinha pecado, como diz o autor de Hebreus. Portanto, na antiga aliança, o sacerdote precisava oferecer sacrifício por si, orar por si e então estar apto a interceder também pelo povo. E como um bom sacerdote, Jesus, o nosso Senhor, ele inicia a sua oração orando, como o pastor Luiz, por si mesmo. Mas diferente de um sacerdote que precisa orar para si mesmo, para pedir perdão pelos seus pecados, ele ora, olha para o céu,
com a confiança de alguém que está limpo diante de Deus e diz: Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É assim que Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro Santo, cujo sangue é sem mácula e sem pecado nenhum, o nosso sacerdote absoluto da ordem de Melquisedeque, nos traz confiança, porque quando ele inicia a oração, orando por si, ele não tem pecado nenhum de que pedir perdão. Ele só tem a dizer ao Pai: eu glorifiquei a ti, eu fiz o que eu tinha que fazer. E assim o pastor Luiz nos conduziu nesse sermão na semana passada, nos leva à nossa pergunta número 24 do Catecismo Batista, que pergunta: como Cristo executa o ofício de sacerdote? E a resposta é: Cristo executa o ofício de sacerdote ao se oferecer uma vez como sacrifício, a fim de satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus, e ao fazer intercessão contínua por nós, orando por nós. Um dos trabalhos do sacerdote Jesus em prol do seu povo é orar por nós. E é isso que ele está fazendo aqui. O pastor Luiz nos conduziu na semana passada até o verso 5. E hoje, se Deus permitir, nós consideraremos os versos 6 a 8. E nós veremos como Jesus ele fala da sua missão aqui na terra. Como uma missão que foi bem sucedida. Ele fala sobre o sucesso da sua missão. Jesus diz no versículo 6: manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim. Este verso, ele pode imediatamente remeter ao texto de Isaías capítulo 61. Se os irmãos se lembrarem, quando Jesus, nosso Senhor, estava em Nazaré, e ele vai pregar no meio do seu povo, ele como um rabi, recebe a oportunidade de pregar para aquele povo com quem ele cresceu, que sabiam que ele era filho do seu Zé e da dona Maria. Ele abre ali o rolo no profeta Isaías, no capítulo 61, que diz que o Messias havia sido ungido para pregar o evangelho aos pobres. O Messias havia sido levantado para, dentre tantas coisas, pregar. É o que o profeta Isaías diz. E Jesus está lendo esse texto aos seus conterrâneos ali de Nazaré e diz a eles que aquela escritura estava cumprida, porque ali estava o ungido de Deus pregando o evangelho aos pobres, não somente os pobres destituídos de bens materiais, mas aqueles que o nosso Senhor Jesus faz menção no sermão das bem-aventuranças, os pobres de espírito, aqueles que têm o seu coração amolecido pela consciência do próprio pecado e, portanto, são terra fértil para receberem a herança do Pai, a pregação do reino de Deus. O profeta Isaías disse que o Messias deveria pregar, e essa pregação era a pregação de Deus Pai. Ele deveria manifestar a Deus Pai. E aqui no verso 6, o nosso Senhor Jesus está dizendo que ele fez isso. Eu manifestei. E o que foi que o Senhor Jesus manifestou? Ele diz: manifestei o teu nome. Este é o conteúdo da manifestação de Jesus. É o conteúdo da pregação de Jesus. O nome do Pai, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 52, o verso 6. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que sou quem diz: eis-me aqui. Meus irmãos, a manifestação do nome, o peso de um nome na cultura hebraica é muito mais profundo do que aquilo que nós entendemos por nome, que é um título, algo que está no seu documento e algo a partir do qual as pessoas se comunicam e se referem a você. Na cultura hebraica isso era muito mais poderoso. O nome representava a missão e a história e as expectativas que a sociedade, os pais e a sociedade tinham para uma determinada pessoa. Os nomes eram dados em cima de determinados princípios. Nós podemos lembrar, por exemplo, de quando Moisés, ele vai se encontrar com Deus, ele pergunta, ele precisa identificar aos egípcios quem é o Deus que está falando com ele. Quando ele chegar aos egípcios, o que ele vai falar? Quem foi este Deus que falou comigo? E aí nós podemos lembrar em como é que nós somos nominados, não é? Como é que nós recebemos nossos nomes? Ora, o meu nome é assim porque meus pais decidiram que meu nome fosse assim. E, portanto, o meu nome ele remete imediatamente à minha origem. Alguém me designou. Eu não tenho autoridade sobre o meu próprio nome. Meu nome me foi dado por outra pessoa, assim como o nome de todos nós que estamos aqui, o que é, inclusive, uma das maiores mancadas da vida, né? É que alguém vai escolher o nosso nome e a gente vai ficar com ele. Então, se você não tiver pais,
gentis com você, não é? Mas enfim, fecha parênteses. Moisés pergunta ao Senhor, qual é o seu nome? E ele diz, eu sou o que sou. Ou serei o que serei, a depender da tradução. Veja que interessante. Não é o Deus X ou Y, mas o nome de Deus já é a própria manifestação do fato de que ele não tem origem em lugar nenhum. Ele é eterno, ninguém o nomeou. Eu sou o que sou. Esse nome remete não à minha origem, mas à minha eternidade, à minha existência, o que é uma coisa muito interessante, uma vez que Deus se manifestou ali para Moisés em uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo, e aquela sarça não queimava, não é? Vejam que interessante referência à eternidade de Deus. O que o fogo precisa para ficar aceso? Ele precisa de algum combustível, né? Mas ele também precisa de material para ele ir queimando. Material esse que, se acabar o fogo, também cessa. Mas não aquela sarça, ela não queimava. O fogo estava ali, mas não consumia a sarça. O que mostrava o quê? O fogo não precisava da sarça para existir. Autoexistente, ele não precisava de combustão, ele existia em si mesmo. E eis o nome de Deus, eu sou o que sou, o Deus eterno, acima de todos, criador de todas as coisas, acima de todos os reis, acima de todos os deuses. Foi este nome que o nosso Senhor Jesus veio manifestar. E até o nome que o nosso Senhor Jesus recebeu remete à salvação de Deus. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa era a missão dele. E aqui ele diz, manifestei o teu nome. Eu manifestei o teu nome. E qual é a consequência da manifestação do nome de Deus diante daquele povo? A consequência é o que se segue. Eu manifestei o teu nome aos que me deste no mundo, eram teus, os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Nós poderíamos dar ênfase aqui no fato de que Jesus falou que ele manifestou o nome àqueles que foram dados a ele do mundo, o que significa que nós não estamos falando de um grupo de pessoas aleatório, nós não estamos falando de uma mensagem generalista que eu exponho e quem pegar, pegou, mas que essa manifestação de maneira eficaz e efetiva se deu naqueles que o Pai deu para o Filho, os eleitos de Deus. Mas essa ênfase será dada com um pouco mais de intensidade na semana que vem. O ponto, porque não tem nada que uma igreja formata gosta mais do que de falar sobre eleição, não é? Mas falaremos mais sobre isso na semana que vem. Porque aqui a ênfase que nós daremos hoje é no fato de que aqueles que receberam essa manifestação, diz o verso 6, têm guardado a palavra. E o verso 7 começa dizendo, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então, o que nós estamos lendo aqui? Eles têm guardado. A missão de Jesus, que está no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, era não só mostrar a Deus Pai, mas era salvar o povo. E a salvação, ela não é um processo que acontece só no momento da sua justificação. É claro, nós dizemos quando uma pessoa é justificada, ela se converte, que ela está salva. E essa linguagem está correta, a pessoa está salva no sentido que ela não vai mais para o inferno, ela está livre da ira de Deus em sua vida. Mas no processo da salvação, ele continua. Essa pessoa foi salva, sim, da culpa do pecado, mas ela continua sendo salva do poder do pecado na sua santificação. Algo que também é descrito como um processo da pessoa estar sendo também salva. E essa pessoa será, em última análise, salva da própria presença do pecado na sua glorificação. E esse processo se dá, esse processo de salvação imediata que acontece na justificação e processual que acontece quando você é santificado se dá nos termos daquilo que o salmista disse. Como é que nós somos santificados? Como é que nós não pecamos contra Deus? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus em nosso coração é o elemento primário de nós não pecarmos contra Deus. E isso também faz parte da missão do nosso Senhor Jesus, porque ele diz, eu manifestei o teu nome, e eles têm guardado a tua palavra. Eles estão guardando a tua palavra. Isso é parte da missão. E o verso 7 chega a nos dizer, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ou seja, a parte do sucesso da missão era, como o profeta Jeremias disse, estabelecer uma aliança superior à antiga, e como Ezequiel disse, dar um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Um coração de carne exige que a palavra seja guardada.
E aí fica a pergunta aos meus irmãos e às minhas irmãs: você tem guardado a palavra no seu coração? Como os discípulos, segundo Jesus aqui, guardaram mediante o auxílio de Jesus? O quanto de conhecimento da santa palavra de Deus existe na sua mente para que você aguarde no coração e não peque contra Deus? E você que tem muito conhecimento da palavra e sabe muitos textos, o quanto desses textos estão na sua mente, mas não estão guardadas no coração? Não estão nas suas mãos para que você não peque contra o Senhor? Porque parte do sucesso da missão de Jesus que ele está referenciando aqui é que os seus discípulos e todo o seu povo guarde esta palavra no coração. Porque parte da obra eficaz e completa de Cristo em alguém tem esse elemento que Jesus falou. Em sua oração pessoal com o Pai, que os que ouvem guardam e os que guardam não pecam contra Deus. Essa é uma das consequências da manifestação do nome do Pai aos discípulos. E uma outra consequência, aqui diz que eles reconhecem que essas palavras provêm de ti. Se você sobe alguns versos acima, Jesus faz referência à vida eterna e ele define o que é a vida eterna no verso 3. Ele diz: a vida eterna é esta, em João 17:3, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus define vida eterna como conhecer o Pai e reconhecer a Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui, eles guardam a tua palavra e eles reconhecem que essa palavra vem do Senhor. Não há vida eterna sem o reconhecimento de que o Deus verdadeiro seja conhecido por meio de Jesus Cristo, o enviado por ele. Nós tivemos uma surpresa boa, a gente ficou um pouco assustado, mas foi uma surpresa boa, por volta de uma semana ou 2 semanas atrás, quando nós estávamos fazendo devocional em casa e perguntamos para nossa filha, quem é o Deus verdadeiro? E ela disse, é o Pai de Jesus Cristo. E aí? Glórias a Deus, é o Pai de Jesus Cristo. Não há vida eterna se não houver um reconhecimento genuíno de que há um Deus verdadeiro. E que esse Deus verdadeiro é o Pai que enviou o seu Filho para manifestar o seu nome a nós. Isso faz parte do escopo da salvação. Isso faz parte do sucesso da missão. Sem a manifestação do Filho, sem a manifestação do nome do Pai por meio do Filho, e sem que haja um reconhecimento que este é o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo que o enviou, nós não estamos falando do escopo do sucesso da missão de Jesus. Quando a pessoa faz referência a Deus, e a concepção que essa pessoa tem de Deus é um Deus aleatório, aquele famoso jargão, Deus é um só, cada um entende de um jeito, para você é Alá, para mim é Yahvé, para você é o Deus de Israel, mas sem Jesus, porque Jesus não é o Messias. O que Jesus está dizendo é que vida eterna é o reconhecimento de que o Deus verdadeiro enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. Isto é a vida eterna. E aí entra mais uma pergunta aos meus irmãos e às minhas irmãs. Você reconhece que as palavras de Jesus provêm do Pai? Você reconhece que as palavras de Jesus não são apenas mais palavras bonitas de um líder religioso dentre muitos outros, que também disseram coisas bonitas, mas que aquilo que Jesus fala provém do Criador absoluto do universo e, portanto, não são sugestões que você pode seguir conforme queira, e se você achar uma outra lista de sugestões, aí você pode seguir a outra também. Você reconhece que aquilo que Jesus fala é absoluto, uma vez que vem do Pai, porque isso faz parte do escopo do sucesso da missão de Jesus. A salvação se dá nesses termos. O reconhecimento de que o que Jesus diz vem do Pai. Então, até aqui, Jesus já nos disse, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E agora nós vamos entender por que tudo isso que Jesus está falando é verdade. Ele vai dar uma explicação aqui no verso 8. Por que eles têm guardado a palavra? Por que eles reconhecem que tudo aquilo que Jesus falou provém do Pai? Qual é o motivo? O verso 8 nos diz, no início, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles têm guardado as tuas palavras, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles reconhecem que o que eu tenho vem de ti, porque eu lhes transmito. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Então nós vemos nesse bloco do verso 8, que eles têm guardado
as palavras no coração e reconhecido que Jesus Cristo veio do Pai por causa de quem transmitiu e por causa daquilo que foi transmitido. O que Jesus diz é porque eu tenho lhes transmitido. Por que isso é importante? Jesus fala, essa transmissão não veio de qualquer lugar, não é só a mensagem que é verdadeira, mas quem transmitiu fui eu. Qual a importância disso? A importância disso é, primeiro, porque Jesus ele era o próprio cumprimento das promessas messiânicas daquilo que os profetas diziam. Mas, para além disso, quando nós lemos Mateus 7,29, nós vemos que o ensinamento de Jesus ele era diferente. Em Mateus 7,29, nós vemos que as pessoas se admiravam com Jesus porque ele as ensinava como quem tem autoridade, como alguém que sabe do que está falando, alguém de quem aquela mensagem emana, não apenas alguém que decorou um texto e está ali reproduzindo aquele texto como os escribas, que tinham um texto do Antigo Testamento todo memorizado, de tanto que eles replicavam e escreviam para garantir a transmissão daqueles textos. Eles sabiam muito bem esses textos, os escribas. Eles sabiam ensinar esses textos. Mas Jesus, quando ensinava, ele ensinava como quem tem autoridade, emanava dele. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Por quê? Porque ele é o verbo de Deus. Porque Jesus é a teologia de Deus. Jesus é a exegese de Deus revelada. E por isso, quando ele fala, ele está falando que é algo que é intrínseco à natureza dele. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual os discípulos guardaram a palavra. E porque eles creram que vem de Deus. Primeiro, porque Jesus disse, porque eu lhes tenho transmitido. Quem transmitiu fui eu. Só que, para além disso, o conteúdo do que foi transmitido. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Irmãos, quantas vezes aqui, expondo João, nós não vimos Jesus falando essas palavras que muitas vezes são estranhas e antitéticas para nós. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Como assim? Se Jesus é Deus, e o Pai também é Deus, a vontade do Pai também é a vontade dele. Então por que ele tem que falar essas coisas? Mas é para mostrar que aquilo que ele está fazendo, ele não está fazendo como um líder religioso aleatório independente que teve ideias da cabeça dele e está ali colocando aquilo em prática. Ele não é um líder religioso que diz que teve um encontro com Deus numa montanha, ninguém viu. Só que Deus apareceu, o anjo Gabriel apareceu lá para Maomé, deu o texto para ele e ele desceu com o Alcorão ali, porque Deus deu para ele através do anjo Gabriel. Ok, mas ninguém viu. Estava só ele lá, certo? E aí a própria interpretação dele daquilo que ele trouxe se torna a doutrina. Não é o caso de Jesus. Não é o caso de Jesus. Jesus não é apenas um líder aleatório, uma entidade independente. Ele faz parte de um escopo divino, porque ele é uma das pessoas da Santa Trindade. Deus de Deus, eternamente gerado do Pai, eternamente, da mesma substância que o Pai, e, portanto, compartilhando da mesma vontade que o Pai. Mas o nosso Senhor Jesus encarnou e assumiu uma forma de carne. Portanto, quando ele está no Getsêmani, prestes a ser crucificado, a carne de Jesus, mesmo sendo pura, mesmo sendo santa, ela é uma carne que teme a morte. Ela é uma carne que teme a cruz. E ela é uma carne, principalmente, que teme o derramamento da ira de Deus sobre ele. Então, portanto, existe algum impulso em Jesus, Deus homem, que, se for atendido, contradiz a missão. Se Jesus buscasse aquilo que era mais confortável para ele no Getsêmani, ele não teria ido para a cruz. Mas quando Jesus orou ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, qual foi o adendo que ele fez? Mas que seja feita a tua vontade. Então, portanto, Jesus ele estava sempre falando não aquilo que daria mais reputação para ele como homem, ou aquilo que o colocaria nas melhores posições no sinédrio, ou aquilo que o impediria de ir para a cruz. O que ele falava vinha do Pai. Ele transmitiu as palavras que o Pai lhe deu. Era isso o que ele transmitia. Em Hebreus 4:12 nós lemos que esta palavra ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Esta era a palavra que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos. E por isso eles a têm guardado. E por isso eles têm crido que essas palavras vêm do Pai. E Jesus ele segue dizendo, e eles a receberam. Não só eu transmiti as palavras que o Senhor me deu, mas eles a receberam, diz o verso 8.
Eles receberam, assim como Paulo diz em Romanos 10:9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é receber a palavra de Deus. E a ênfase que Paulo cria em Romanos traz o aspecto verdadeiro dessa confissão. Porque não basta confessar com a boca, como era no caso da antiga aliança, em que o que se tinha como santidade na mentalidade da antiga aliança era uma purificação cerimonial suficiente para que você entrasse no templo sem uma sujeira externa e visível de pecado, para que você não fosse fulminado pelo Deus vivo lá dentro daquele templo. Mas esta aliança, conquanto garantisse algum tipo de limpeza cerimonial, inclusive fizesse bem para a saúde, uma vez que cortava uma série de coisas que não fariam bem para o corpo, não purificava pecados, não chegava até o coração. A palavra não necessariamente era recebida por quem estava cerimonialmente limpo para entrar no templo. Havia uma limpeza exterior, havia uma estética de santidade, e essa estética foi importante, como diz Paulo aos Gálatas, como aio, como guia para que as pessoas montassem uma mentalidade de separação do santo e do profano. Mas a salvação se dá quando a pessoa recebe a palavra em seu coração. É isso que santifica, é isso que purifica. E o que Jesus está falando aqui, eu transmiti essa palavra e eles receberam. Nova aliança estabelecida chegou no coração. Aleluias. Quando Paulo fala sobre confessar com a boca e crer no coração, ele já está transcendendo a nova aliança, em que se o aspecto externo fosse cumprido, você estava cerimonialmente limpo. E é por isso que Jesus enfatiza no mesmo verso. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti. E aí, meus irmãos, é importante nós olharmos essa palavra verdadeiramente para nós entendermos qual é a ideia de verdadeiro que o apóstolo João costuma trabalhar no seu evangelho. Quando nós lemos João capítulo 1, nós vemos João, o evangelista, falando sobre João Batista. E ele diz que João Batista não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então, o evangelista João diz que João Batista não era a verdadeira luz. Aí fica uma pergunta para vocês. Quando João diz que João Batista não era a verdadeira luz, isso significa que João Batista ele era falso? João Batista era uma luz falsa? Porque se nós perguntarmos a qualquer pessoa qual é o oposto de verdadeiro? Falso. Então se você não é a verdadeira luz? Mas é claro que não é isso que o evangelista João quer dizer. Porque o próprio evangelista João diz que João Batista ele era como uma lamparina. E o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5 que que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. E Paulo fala aos Filipenses que nós temos que nos manifestar como luzeiros nesse mundo, nessa geração perversa. Mas quem é a verdadeira luz? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, verdadeiro na mentalidade, na teologia do apóstolo João, não necessariamente significa oposto de falso. Verdadeiro significa absoluto, completo. Verdadeiro no sentido de que é holístico, não falta nada. É aquilo de quem todo o resto deriva. Por que isso é importante? Porque uma pessoa pode confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor. E essa confissão com a boca, o conteúdo daquilo que ela está falando, pode ser que não seja falso. Essa pessoa pode conseguir citar o credo apostólico perfeitamente. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de Deus. E nada do que ele está falando ali é falso. Nada. Mas só é verdadeiro no sentido de absoluto se aquilo descer para o coração. Se aquilo for recebido. E o que Jesus está dizendo aqui, isso aconteceu com os seus discípulos. Lembrando que aqui Jesus ainda está orando pelos seus discípulos que estão com ele. Ele ainda não estendeu a oração a todos nós. Quando nós chegarmos nessa parte do texto, preparem seus lenços. Mas aqui ele orando pelos discípulos, ele diz, eles verdadeiramente reconheceram. Eles creram de verdade, não foi só uma confissão na boca,
Foi algo que tomou a mente e o coração deles. Eles verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Mensagem do evangelho completa. Crer que Jesus Cristo veio do Pai, então, portanto, não crer somente que Jesus Cristo, ele é mais um profeta, não, ele veio direto do Pai. Ele é o profeta, ele não é um profeta, não é? Essa semana, por algum motivo, apareceu para mim no YouTube uma entrevista do Raul Seixas. E o Raul Seixas estava falando sobre como Jesus era um maluco beleza, né? E ele admirava a figura de Jesus enquanto figura histórica, olha só. Engraçado que enquanto ele falava, algumas coisas que ele fala não eram necessariamente mentira. É quando uma pessoa que não crê em Cristo fala que Jesus é amor, ela está mentindo? Quando uma pessoa que não crê em Cristo como Filho de Deus diz que Jesus, ele foi um homem que ensinou o perdão, essa pessoa está mentindo? Portanto, o conteúdo da fala dela não é falso, mas essa fé não é verdadeira, mesmo que o que ela está falando não seja falso. Correto? Reconhecer que Jesus saiu do Pai, crer que Jesus foi enviado pelo Pai, ele é o profeta absoluto. O que mostra, então, o que Jesus está falando aqui, Pai? Vejam isso, é quase como se Jesus estivesse dando um relatório ao seu Pai daquilo que ele fez. Eu manifestei o teu nome, eles estão guardando a tua palavra. Eles reconhecem que todas as coisas provêm de ti. Eles reconheceram que eu saí de ti, Pai. Missão cumprida, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eles creem que é o resultado da missão. Assim como Jesus diz em João 6, 38 a 39, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Ele fez e ele não perdeu nenhum. E aí um comentário final sobre esse bloco aqui, meus irmãos, que é muito importante. Notem vocês os verbos que estão sendo usados aqui para falar das pessoas que verdadeiramente creram. Porque, de novo, verdadeira fé, uma fé que desce para o coração, não como aquela fé que aconteceu em João capítulo 2, que as pessoas seguiam Jesus, mas o seguiam por causa dos milagres que ele fazia, e João 2, 23 a 24 diz que muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia todos. Não é desse tipo de fé que acompanha Jesus por causa dos milagres que nós estamos falando aqui. A fé verdadeira é o que Jesus está descrevendo que aconteceu com os seus discípulos. Notem os verbos que ele usa. Versículo 6, eu manifestei. Ainda no versículo 6, eles têm guardado. Versículo 7, eles reconhecem. Versículo 8, eles receberam. Guardar, reconhecer, receber. Então perceba como Jesus ele não está descrevendo aqueles que creram como aqueles que, em algum momento vocês viram Jesus dizendo assim, eles aceitaram? Em algum momento na Bíblia você viu já ou já leu em seus devocionais aquele que se converteu sendo descrito como aquele que aceitou Jesus? Nós não lemos isso na Escritura. O que nós lemos é sobre aqueles a quem o nome foi manifesto. Aqueles que guardam, aqueles que reconhecem, aqueles que receberam. Esses são os verbos usados para descrever alguém que creu. Receber, guardar, reconhecer e não aceitar. E aí um comentário a respeito disso. Eu, obviamente, como toda pessoa que cresceu no mundo evangélico, já usei essa linguagem. Aceitar Jesus. Todos nós aqui já usamos, algum de nós ainda usamos. E não vou dizer que às vezes ainda sai. Normal, faz parte do nosso vernáculo popular evangeliquez, certo? Aí, houve um tempo em que eu, pensando nessas coisas, reconheci que essa linguagem não é uma linguagem bíblica e me tornei extremamente crítico dessa linguagem e cri-cri em relação a ela, a ponto de repreender pessoas que usaram. Quando eu aceitei Jesus, eu falo, aceitou não. Quem te aceitou foi ele, fica no teu lugar, certo? E aí, como ninguém aguenta viver assim, sendo chato, né? Tipo assim, fiscalizando o vocabulário alheio o tempo inteiro, Deus me trouxe para um ponto de equilíbrio, né? Pela sua graça, em que eu continuo não apreciando essa linguagem, mas tentando entender quais são os pressupostos que fazem com que essa linguagem exista. Por que nós falamos assim? E é uma coisa que eu gostaria de trazer aos irmãos essa mentalidade. Talvez não a palavra em si aceitar esteja na sua mente só a palavra, mas o que está por trás dessa palavra ainda esteja tomando a tua mente. O que está por trás de uma palavra como essa? Aceitar. Significa que alguém te fez alguma oferta, ou talvez até precisa de algo em relação a você,
E aí você, como um bom menino, para os seus afazeres, porque você é muito gentil, e aceita Jesus. Ah, Jesus, eu estava aqui fazendo minhas coisas ocupado, mas tudo bem, vai. Já que o Senhor insiste tanto, eu te aceito. Porque quem seria o Senhor sem mim, não é mesmo? E esses são, talvez, alguns dos pressupostos que estão por trás dessa linguagem. De forma que a minha preocupação não é tanto com a palavra em si, mas com o que está na mente de uma população que criou essa linguagem. Porque a linguagem que a Bíblia usa para descrever aquele que se converteu é que ele guarda, ele recebe, ele reconhece, ele obedece. Isso é ter a verdadeira fé. Então, de novo, não estou aqui criando a nova doutrina da igreja que quem falar aceitar Jesus vai ser disciplinado, nada disso. Estou trazendo a atenção de como Jesus fala a respeito daquele que criou. Ele reconhece, ele recebe, ele guarda, e uma palavra que não está aqui, mas está no contexto da pregação do cenáculo, ele obedece. Ele recebe, ele reconhece, ele guarda e ele obedece. É isso que alguém que tem a verdadeira fé faz com a palavra. Não é aceitá-la. Porque sim, com uma linguagem mais mansa, de fato, quem te aceitou foi ele. Deus foi quem nos aceitou. A nós foi manifesto o nome dele. Nós reconhecemos, nós recebemos, nós guardamos e obedecemos. Essa é a oração de Cristo pelo seu povo. É assim que Cristo descreve o sucesso da missão dele. O povo que guarda, reconhece, recebe e obedece. E as aplicações para nós não poderiam ser mais óbvias. Você, como alguém que foi alcançado por Cristo, alguém a quem Cristo manifestou o nome do Pai, e alguém que, claro, não tem mais a companhia física de Jesus Cristo do seu lado, não é? Como aqueles discípulos tinham. Os discípulos tinham Jesus fisicamente ali ajudando eles, né? Guiando eles para que eles entendessem e aprendessem a palavra. Mas Jesus, a gente vai ver no restante desse texto aqui, ele orou por você também, para que a mesma coisa fosse verdade sobre você, para que você recebesse, para que você reconhecesse, guardasse e obedecesse. E ele não te deixou só, enviou o Espírito dele para te acompanhar, da mesma maneira como ele acompanhou os seus discípulos. A aplicação óbvia é: você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Porque isso faz parte do escopo do sucesso da obra dele na tua vida. Você tem obedecido a palavra no seu coração? Porque isso faz parte do escopo do sucesso da obra dele na tua vida. Você guarda essa palavra no teu coração para não pecar? Ou no momento que o pecado vem, você castra a sua consciência e dá espaço para o pecado e depois você volta a ser crente? Você reconhece que aquilo que Jesus disse vem do Pai e é absoluto? Ou quando você precisa obedecer aquilo te confronta, você fala, não, mas veja bem, não é assim que eu entendo. Eu sei que está escrito assim na Bíblia, mas tem essa outra perspectiva? Porque parte do sucesso da aplicação da obra de Cristo na nossa vida é nós reconhecermos que o que ele diz vem do Pai. Não é? Então, meus irmãos, que o Senhor nos encoraje com esse texto. Nos confronte, nos chame a atenção pelas vezes que não guardamos a sua palavra, mas também que nos encoraje a olhar da seguinte perspectiva. Todas as vezes que você foi poupado do pecado, que você teve o pecado na sua frente e você não caiu por causa do texto bíblico que você lembrou que te dizia que você não podia fazer aquilo, o seu intercessor estava à destra do Pai orando por você. Como um bom pastor, te conhecendo pelo nome e orando por você, para te livrar da tentação, para que você reconhecesse que a palavra vem do Pai, para que você guardasse e não pecasse contra ele. Não houve uma instância que você fugiu do pecado, que não foi o nosso intercessor te capacitando no poder do Espírito Santo. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus como nosso sacerdote, o nosso eterno intercessor. E louvado seja ele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Pai. Primeiro por ter manifestado o nome do Pai a nós e por nos ter feito filhos. Obrigado por nos ajudar a guardar a palavra no nosso coração para que nós não pequemos contra Ti. E te pedimos que o Senhor continue nos auxiliando, Pai, porque como a nossa carne tenta nos enganar, Pai. Como, Senhor, esse corpo de morte continua tentando se esquivar da Tua palavra e do Teu Espírito, falando ao nosso coração, mas o nosso intercessor, nós cremos, está à destra do Senhor intercedendo por nós. Pedimos que esta fé nos santifique e nos capacite a Te obedecer
dia após dia, até a nossa absoluta glorificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom, meus irmãos. Amém. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos que hoje nos visitam. Eu queria dar as boas-vindas primeiramente. Amém. Amém. Nossa. Bom, só um momento rapidinho, vocês verem como Deus é providente através da tecnologia. Uma irmã acompanhando o nosso culto, uma irmã que nós não conhecemos, eu pelo menos não conheço, está pedindo oração à nossa igreja pelo YouTube, porque está doente e amanhã vai ter exames rigorosos no hospital, vai passar o dia no hospital, e pediu a intercessão da igreja. O nome da irmã é Helena, e já já nós oraremos, intercederemos por ela. Amém? Amém. Meus irmãos, queria dar as boas-vindas para que nós oremos de uma vez pelos nossos visitantes, dar as boas-vindas aos convidados do Caio, que são a Neuza. Cadê a Neuza? Neuza, seja bem-vindo. Lourival. O senhor parece muito um teólogo que eu gosto de ler. Já simpatizei com o senhor. E também a Thaís. Onde está Thaís? Seja bem-vinda, Thaís. Seja bem-vindo, senhor Lourival. Também, senhora Neuza. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Uma alegria tê-los conosco. Temos aqui também a Thaís. Thaís, mãe. Tá aqui, Thaís, mãe. Wesley, pai. Certo? Herança. John Wesley, mais uma referência a teólogos que me agradam. Portanto, as visitas hoje estão de muita qualidade. Temos também a Cris. Filha. Raquel. Amém. E também a Liana. Liana. Sejam bem-vindos, família muito linda. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vocês frequentam a igreja? Vão em alguma igreja? Sim? Vão na igreja? Vai na igreja? Vai. Eles são seus pais? Ah, amém. O filho de vocês é uma bênção. Os irmãos já vão à igreja também? Amém, 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 meus irmãos. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Uma alegria tê-los conosco. Temos aqui também, não é pela primeira vez, mas Leila, Ali, Samuel, Acolá. Sejam muito bem-vindos em nosso meio também. Mais algum irmão nos visita? Não? Acredito que não. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença neste culto através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, está em nosso meio. E pedimos que o Senhor aplique, Senhor, no nosso coração e no coração dos irmãos que nos visitam, Pai, a palavra, conforme lhe aprouver, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz aqueles que querem ouvir a tua palavra. Obrigado pela presença de todos. Intercedemos aqui também, Senhor, pela Helena, que, Senhor, está passando por essas dificuldades, Senhor, e vai fazer esses exames no hospital amanhã, Pai. Nós não sabemos qual é a doença dela, qual é a enfermidade, mas Tu sabes e Tu conheces, Senhor. Então, o ponto de contato mais próximo que nós podemos ter com essa irmã nesse momento é a oração. Ó Deus, e nós intercedemos porque sabemos que o Deus que está nos escutando aqui também está com ela lá. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor ouve essas orações. Esteja com a irmã, cuide dela nesses exames amanhã, em nome de Jesus. Amém.